Entra aí, Taina. Entra aí já você, viu? Já tô aqui ao vivo. Tá 80%. Olá, boa noite. Boa noite. Alô? Estão me ouvindo bem? O som? Boa noite, sejam bem-vindos. Ok, beleza? Boa noite, sejam bem-vindos. Olá, boa noite, José. Tudo bem, Ulisses, Rafael? Beleza? Todo mundo bem pontual aí, 57 minutos, né? Muito bem. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Quem chegou mais cedo aí, na hora certinha, vou dar uma canja. Ó, um livro fantástico sobre experiência do cliente, muito pouco divulgado, né? Porque às vezes as coisas boas não têm tanta popularidade, né? Clínica Mayo, né? Uma clínica de referência nos Estados Unidos. É um livro fantástico sobre experiência do cliente, principalmente quem for da área de saúde, gente. Isso aqui é um ouro, tá certo? Muito bem. Sejam bem-vindos. Um minutinho aqui. Boa noite. Boa noite. Muito bem, gente. Daí recebi aviso de aula publicada. O- manda Vanessa tirar. Alô, alô? Desculpe, gente. Estou amando essas lives encantadoras, enriquecedoras. Obrigado, obrigado. Hoje, tomara, é a nossa torcida que hoje você diga a mesma coisa. Muito bem, gente. Vamos lá, em 40 segundos estamos iniciando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito bem, vamos lá. Ok, a nossa proposta de hoje, boa noite, sejam muito bem-vindos. A nossa proposta de hoje é sobre experiência do cliente, né? É um tema que está muito falado, não é novo, mas ultimamente ele está muito falado, é ótimo que seja assim. E a gente também faz uma promessa aqui que faz referência, acabe ou impulsione o seu negócio através da experiência do cliente, certo? Muito bem, então para iniciar propriamente dito, eu gosto muito de história, psicologia, filosofia, tudo isso nos engrandece e faz explicar todas as situações, inclusive o relacionamento com o cliente, é a nossa grande fonte, né? Vamos fazer um pequeno passeio histórico dessa experiência do cliente rápida. Em outra anterior, quando eu falei do ACM Marcos, eu cheguei aí a 62 milhões de anos atrás, né? Essa não vamos tão longe não. A nossa referência vai ser mais ou menos ali a Idade Média, o fim da Idade Média, quando acabou o feudalismo e de repente começaram a surgir as primeiras indústrias e tal. Interessante que hoje está havendo um movimento ao contrário. Gente, quem gosta de ler, tem um livro que eu indico muito para vocês, que é um suprassumo, um livro que tem mais de 50 anos, chamado A História da Riqueza do Homem. Né? Me ocorreu agora, esse livro é simplesmente fantástico. Tem mais de 50 anos, mas é um livro de referência. Eu já li umas 3 vezes. O nome é A História da Riqueza
do Homem, de Leo Huber, né? Alguma coisa parecida. Interessante, lá você tem essa transição do feudalismo e agora está acontecendo um fenômeno ao contrário. O que é que acontece? Eu tenho uma filha que é engenheira de sistema e ela me mostrou que há 3 dias recebeu um comunicado do CEO dela nos Estados Unidos informando para todos os colaboradores que depois da pandemia estima-se a empresa que 60% das pessoas vão trabalhar em casa. Exatamente, home office, 60%. Hoje eu não sei quanto é, não deve ser nem 10, 20%. O que é que está ocorrendo é o fenômeno ao contrário. Antigamente cada um fazia no feudalismo o seu artesanato, aí teve um empreendedor que reunia um galpão, aí foi todo mundo juntando, apareciam as primeiras máquinas e tal, para produzir os elementos, tinham que ser agrupados e as pessoas chegarem até ele. O que é que está acontecendo na humanidade agora? Um fenômeno inverso. Agora com a pandemia, a gente está muito claro isso para a gente. A maioria dos recursos para você desenvolver e produzir alguma coisa, e é claro, em uma boa parte da profissão, está disponível via remota, né? Então está havendo um movimento no sentido ao contrário. As pessoas não precisarão se deslocar tanto, gastar 2, 3 horas de vida por dia para serem produtivas. Esse é o movimento. E o que tem a ver isso com o cliente? Sim, porque quando surgiu o pós-feudalismo, o primeiro comércio e tal, aí ali o primeiro, era a época de ouro do relacionamento com o cliente. Porque tinha uma coisa muito interessante. Eu tenho um livro chamado Cliente Eu Não Vivo Sem Você, que ele explica direitinho essa situação. O que é que acontecia? O artesão produtor, ele tinha um contato direto com o cliente, ele conhecia o cliente, era um tipo de um alfaiate, exatamente as necessidades do cliente. E o que é que ocorreu? Com a produção em massa, a coisa foi se afastando. Apareceu o intermediário, o distribuidor, o fabricante, uma série, e aí o cliente virou um tal consumidor bastante distante. E agora nós estamos tendo exatamente um movimento ao contrário nesse sentido, né? E passando pelo feudalismo, aí o que é que acontece? Vem a Primeira Guerra Mundial, vamos imaginar, a primeira não, a Segunda Guerra, vamos dar um corte, em 45, o que é que aconteceu? A Europa destruída, o Japão destruído, todo mundo destruído, foi a época da ascensão dos Estados Unidos, 45. Os Estados Unidos, dono do mundo, aí tem uma frase clássica do Henry Ford, um dos maiores empreendedores que passaram pela Terra, que ele é o fundador da Ford. Quando ele fez o primeiro carro T, ele disse a célebre frase: todo mundo pode comprar o carro T da cor que quiser, contanto que seja preto. Interessante, não era um gozador, era um genial. Mas naquela oportunidade o cliente queria o quê? Queria carro, queria produto, ele não tinha capacidade de escolher. Qualquer coisa que fizesse ele estava comprando. Então, nessa época, o consumidor, o cliente, não tinha nenhum poder ativo. Não é verdade? Seguramente, se Henry Ford fosse vivo hoje, ele jamais diria essa frase. Porque hoje você compra o carro da cor que quiser, compra e me entrega em casa, você customiza todo de forma. Mas isso aconteceu, esse cenário, até a década de 70, mais ou menos, né? A gente está fazendo uma trajetória de experiência. Até a década de 70 o cenário foi esse. Aí, na época de 60 mais ou menos, surgiu nos Estados Unidos o primeiro movimento, que foi o presidente Kennedy, né? Que começou a defender os interesses do cliente, no caso do consumidor. Aí foi a base dos primeiros códigos de defesa de consumidor do mundo. Aliás, a grande referência, inclusive dia 15 de março, que é conhecido como o Dia Mundial do Consumidor, é justamente o dia que o Kennedy colocou no Congresso americano as primeiras leis que protegiam o consumidor. A partir daí, o que é que aconteceu? O consumidor começou a ter uma defesa, começou a ter voz ativa. E a situação cresceu, essa mais ou menos de não tanta
importância foi até a década de 70. Aí na década de 70 começou a ter uma revolução incrementada com os 90, o cliente, aí veio o Código de Defesa do Consumidor da década de 90, a partir daí o cliente começou a ter uma voz ativa, não é verdade? Começou a voz... E a coisa só tem a evoluir, a experiência dele melhorou cada vez mais. Aí chegamos mais ou menos agora, né, na década de 90 incrementou bastante isso, onde está se falando muito em experiência do cliente, porque ele quer mais, ele está avançando, ele não está satisfeito, ele quer realmente uma grande experiência. Né? Ele não quer apenas os direitos dele, ele quer muito mais do que isso. Nós estamos em uma nova fronteira, né, de entregar uma experiência. Daqui a pouco a gente avança um pouquinho mais sobre isso aqui. Muito bem. E aí, gente, nós vamos nos remeter a uma pergunta que eu queria fazer a cada um de vocês que está aí. Qual a grande crise do comércio? O comércio está em crise. Não, mas você se engana se eu estou falando do Covid-19. Não, eu ainda não cheguei nele. O comércio está em crise há algum tempo, né? O comércio está em crise há algum tempo, mais ou menos na década de 70, 80, começaram a surgir os primeiros shopping centers no mundo. Aliás, foi um fenômeno que revolucionou em todas as culturas. Me lembro a primeira vez que eu fui em Portugal, não tinha shopping center. Hoje você tem, não tem tanto assim, vamos dizer, sei lá, talvez uns 20, uns 30 anos, pelo menos na cidade do Porto, e depois começou a derivar no mundo todo. E aí eu queria qual a grande sacada, né? O que é que o shopping tinha de novo? Na realidade, o shopping center, ele trouxe uma palavra-chave, comodidade. Né? Comodidade. Ele é a expressão máxima da conveniência, melhor dizendo, da conveniência do cliente. Em um só lugar, ele estaciona seu carro e ali tem tudo. Né? Então, o cliente na década até 90, mais ou menos, ele estava satisfeito com essa conveniência. Aí, demos mais um salto quântico. Alguém roubou a conveniência do comércio. Roubaram, de forma sorrateira, do comércio presencial. Quem roubou a conveniência, esse diferencial competitivo do comércio? Quem roubou? O e-commerce. Exatamente. O e-commerce, que está crescendo de forma exponencial, roubou a conveniência. Hoje um cidadão, você, eu, de sua casa, da sua empresa, você compra tudo o que você quiser. Literalmente tudo. Você compra de um sanduíche, um par de meia, até um automóvel. Você não precisa sair de casa para fazer nada. Então a conveniência veio para sua casa. Há um dedo no teclado, você escolhe e decide. Essa é a grande crise. Eu como consultor, eu tenho dito há muito tempo, muita gente, muito empresário fica reclamando, a situação não está ruim, não sei o que lá, isso e aquilo. É claro, tem muitos vetores que complicam, mas tem gente crescendo e gente ganhando dinheiro, então como é que explica isso? O que explica, na verdade, é a falta de visão, a falta de competência de se reinventar. O cara está aí no negócio fazendo 30 anos a mesma coisa e não percebe as coisas. Né? Então, hoje, o comércio presencial, ele só pode sobreviver se ele oferecer ao cliente uma experiência. Vamos dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de falar de um restaurante. Eu fiz uma live outro dia para a turma de restaurante aí no Brasil. Presta atenção você. O que é que vai fazer? Me dê um motivo, né, para você sair de sua residência à noite e ir para um restaurante. Me dê um motivo. Em um país perigoso, todas as cidades perigosas, né? Você pegar seu carro, está sujeito a um franelinha, está sujeito a ser roubado, está sujeito a chuva. Né? Me dê uma razão. Se eu posso convidar meus amigos para fazer um belo jantar na minha varanda gourmet, não é verdade? Se eu quiser, eu contrato até um chefe, ele vai em minha casa e cozinha. Né?
Então, eu proporciono para mim, para meus amigos, uma experiência sem sair de casa. Então, me dê uma razão, uma única razão. Aí é que tem a questão. Você tem que gerar para o cliente uma experiência espetacular. Né? Não é apenas da alimentação, preço competitivo. Ele tem que ter um diferencial por estar lá. Na loja, também, você tem que ter vendedores que não são vendedores, são verdadeiros consultores, porque hoje o cliente está muito bem informado. Ele vai no Google, ele tem tudo, ele se informa de tudo. Ele não vai mais admitir chegar em uma loja e se deparar com um idiota, um cara abestalhado, uma mocinha abestalhada que não sabe de nada, a não ser botar e tirar o produto da prateleira. Não tem sentido. Eu, quando vou no estabelecimento, eu quero me deparar com um consultor de produto de limpeza, produto disso, alguém que entenda, que compreenda, que me dê uma consultoria sobre aquele determinado assunto. Né? Porque senão eu compro no meu computador. Né? Então, essa é a questão central que eu chamo a atenção. A grande crise é essa. A maioria dos empreendedores, dos empresários de rua, de comércio, não percebeu ainda que ele tem que fazer algo mais, ele tem que entregar uma experiência espetacular ao cliente. O cliente ele tem que ter vontade, você tem que dar motivos, porque senão ele compra na internet. E esses motivos nada mais são do que uma experiência, né? Uma experiência encantadora do cliente. E aí é que eu falo a live, quando eu digo experiência, ou você quebra o seu negócio ou impulsiona. Nós estamos em um divisor de águas, né? Ou você faz isso ou você vai se lascar. Eu não vejo medianos, comércio medianos, medíocres, iguais, depósito de mercadoria. Não tem mais sentido. Então, para isso, é fundamental uma questão-chave. Que questão-chave é essa? Pessoas. Né? Pessoas. Treinar pessoas. Capacitar pessoas. Selecionar bem pessoas, que é o principal ativo de uma empresa. Infelizmente, o empresário brasileiro ainda não percebe muito isso. Vê como custa o treinamento e investimento. Eu me admiro muito que eu chego em muitos lugares, por exemplo, hotéis maravilhosos, 5 estrelas, de repente, lugar fantástico. O pessoal não tem tanto, se gasta muito dinheiro com estrutura física, com sistema, milhões. Agora, o valor para investimento e capacitar as pessoas, que é o fiel da balança, o grande diferencial, é custo. Isso é de uma miopia que não tem tamanho. Você, assim, na estrutura de custo do empresário, assim como tem conta de luz, conta de água, conta disso, pagar o shopping center, seja o que for, você tem que considerar um valor para o investimento permanente, que isso é igual a andar de bicicleta, se parar, quebra, cai. Né? Então, é preciso entender que a sua equipe precisa estar permanentemente capacitada. Precisa entender que ele é o diferencial. Repare, nós falamos em gerar uma experiência para o cliente, porque se for commodity por commodity, você vai perder para a experiência digital. E quem é a peça fundamental da experiência? Não são máquinas. Tecnologia ajuda, mas são seres humanos. Né? Quanto mais tecnologia, mais o ser humano é capaz de criar um diferencial. Então é preciso abrir a cabeça para essa questão da capacitação. Tem umas brincadeiras aí muito interessantes que no fundo tem um fundo de verdade, que normalmente alguns empresários chegam e dizem: eu não vou investir porque senão o cara aprende e vai embora. Não é verdade? O cara aprende e vai embora. Eu vou jogar meu dinheiro fora. Né? Às vezes tem essa questão. Eu disse: tem uma resposta pronta para essa turma aí. Eu disse: se você está preocupado com isso, tem uma ideia. Procura, seleciona os piores do mercado. Procura, faz um esforço, uma seleção, procura as piores desgraças mesmo. Esse cara que não sabe nada, que não está aí, mal encarado, procura esse
e selecione e bote em tua empresa. Sabe por quê? Esses não vão sair, não. Aí você resolveu o seu problema, que é não perder funcionário. Então, investe nessas pragas que aí você não vai gastar. Você tem que investir e tem uma capacidade de retenção. Assim como se canta aquela ideia, encantar cliente externo, você tem que encantar o seu cliente interno. Encantamento, eu sempre digo que é uma moeda de dupla face. De um lado, o cliente externo que sustenta todos nós, paga a conta. E do outro lado, os colaboradores, né, também são clientes do chefe, é cliente da empresa, do proprietário. Então, eles precisam, tem que ter desafio, principalmente essa turma jovem aí, que é uma geração que não está, como o Cazuza cantava, já qual é o seu negócio, que eles não estão apenas interessados só em grana. Graças a Deus, isso justifica, várias pesquisas já estão por aí, que diz que essa garotada nova, no passado, a gente via que o principal critério para ele escolher uma empresa era a grana. Hoje não deixou de ser importante, mas não é isso, é desafio, né? É senso de propósito, senso de pertencimento. O cara está ali, quer ganhar o dinheiro dele, mas ele quer se sentir útil. Se ele não tiver isso, ele vai procurar desafios fora. Então, um segredo fundamental, quando a gente fala de experiência do cliente, são seres humanos. Isso é que faz a grande diferença, é ser humano capacitado. É por isso que eu digo, cuidado, treine, capacite. Eu não me canso de dizer o seguinte, o processo de seleção. O Peter Drucker, que é o grande guru da área de administração, né, ele já dizia há algum tempo que o processo de seleção é uma coisa tão importante na empresa que deveria ser comandado pelo presidente. O cara, em sua sabedoria, ele sabia o que estava falando, não é verdade? É aquele processo de seleção. Muita gente hoje já está fazendo um processo seletivo baseado em valores, né? Você vê hoje o mundo todo numa crise de valores terrível, uma inversão de valores terrível. Então, cuidado com os valores, os princípios de sua empresa. Então, tudo começa aí, porque a parte técnica é mais fácil. Mas se você captar uma pessoa tecnicamente boa, mas mau caráter, isso é um grande problema, né? Não cooperativa, que não tem prazer em trabalhar em equipe. Então, muito cuidado com o processo de seleção, pessoal. E aí eu digo, esse é o primeiro cuidado, selecionar bem, investe com cuidado, vê qual é o perfil que você quer, e aí contrata psicólogo, você quer cooperativo, qual é o perfil de atendimento, tem que ser uma pessoa altruísta, tem que ter um sorriso fácil, tem que ter vontade de trabalhar com as pessoas, de servir o outro. Isso tudo você pode encomendar, né, a um bom profissional de seleção e ele buscar essas características dessas pessoas, né? É tudo que a área pública não faz. Infelizmente, é um sistema, um dia isso vai acontecer, porque o sistema público é competência pura. De repente você, com todo respeito aos grandes profissionais da área pública, você passa em um concurso, um advogado, alguém estupidamente preparado e vai atender o cidadão, é um animal, um cara totalmente estúpido, conhece tudo de lei, mas anda dando coice lá. Não é verdade? Então, a área pública, pelo que eu conheço, não capta, porque é um processo, mas um dia isso vai chegar lá, né? Então, essa ideia, como eu digo, empresário, você seleciona bem. Depois de selecionar, treine. Treine, capacite. Esse é o seu grande investimento. Treine, capacite. Dê condição. Eu, como consultor, eu sou testemunha, quando eu faço consultoria, eu faço um pacto com as empresas. E é surpreendente o resultado. Eu digo, olha, durante 60 dias, desenvolvimento de cultura de encantamento de cliente, você não vai demitir ninguém, a não ser que seja uma causa por falta de ética, alguma coisa, mas outras de comportamento, segura a peteca, 60 dias. É o tempo suficiente para a gente acontecer muitos milagres, porque a maioria, gente, não teve oportunidade, não tem uma ideia, não tem uma consciência. Na hora que ele desperta, eu tenho vários exemplos de verdadeiras revoluções.
Inclusive, revoluções feitas de alguém que assistiu uma palestra, então caiu a ficha, do outro dia já virou outro cidadão. Tem vários cases dessa situação. Então, tudo está na mão. Eu me lembro essa questão de criticar, eu estou enfatizando essa questão, porque o principal elemento, sem dúvida, da experiência do cliente é as pessoas, né? Tem um exemplo que eu tenho no estado da Bahia. Quem conheceu o hotel chamado Eco Resort Praia do Forte, do seu Klaus Miller, Dr. Klaus, era um alemão. Hoje ele vendeu, hoje é Tivoli, né? Continua sendo um grande hotel, mas eu tenho uma saudade danada do hotel comandado pelo Dr. Klaus, um alemão que construiu ali praticamente, foi uma grande alicerce do local maravilhoso chamado Praia do Forte. E eu tive a oportunidade de fazer um trabalho lá e conheci de perto, e ele tinha uma coisa interessante, que é o exemplo que eu sempre coloco quando algum empresário ou gestor diz: rapaz, mas você não imagina a mão de obra que a gente tem, né? Essa questão de terceirização da culpa. Isso é terrível, né? Isso é um atestado de competência. O Klaus deixava isso muito claro. Ele pegou e fez um hotel maravilhoso. Na minha percepção, na época, era o melhor que eu conhecia no Brasil, a nível de experiência de cliente. Simplesmente extraordinário. E sabe com a mão de obra que ele contava? A mão de obra nativa da cidade de Mata de São João, interior da Bahia. Ele pegava os caras lá do interior, roceiro, treinava, educava, capacitava, e esses caras viravam uns grandes mestres de gerar uma experiência espetacular. Eu sempre me lembro disso quando alguém disse: é a mão de obra. Não é? Então as pessoas não têm oportunidade, não têm. Então você tem que fazer isso. Então cuide da mão de obra, porque quando a gente fala experiência fantástica do cliente, não é possível falar sem uma mão de obra qualificada, uma mão de obra muito bem preparada e, mais do que isso, com brilho nos olhos. Desista, né? Desista. Muito bem, uma outra coisa que eu gostaria de falar, que é justamente qual o vetor principal a ser desenvolvido nesse pessoal. É o que eu chamo da terceira habilidade. Eu tenho um e-book que até está à sua disposição aí. Baixe esse e-book que eu lancei na revista Venda Mais. Na verdade, era um artigo que a Venda Mais fez com 7 páginas sobre sucesso do cliente. Esse e-book está à sua disposição agora. Quando você acabar aqui, você vai lá na minha bio, Sérgio Almeida, né? Clientologia, e na bio tem um cardápiozinho. Você acha que é o último, você vai encontrar lá o penúltimo, um e-book gratuito para baixar. Baixe, você coloca lá teu e-mail que você recebe agora esse artigo gratuito para você, onde a gente mostra esse vetor principal, que é a amorosidade. Eu trabalho lá, venho fazendo um panorama de chegou o momento. Vitor Hugo já dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou, né? Cujo tempo chegou. Então, essa questão da experiência do cliente, que está ligada ao sucesso do cliente, tem tudo a ver com isso. E, na verdade, nesse artigo a gente faz uma evolução desse processo. E nós colocamos lá toda uma movimentação histórica, mostrando qual habilidade diferencial para entregar uma experiência espetacular ao cliente. Que habilidade é essa que nós precisamos tirar da gaveta e exercer plenamente? É a habilidade amorosa. O Harari, que é considerado hoje um dos maiores pensadores da humanidade por muitos, né, que ele escreveu 3 livros maravilhosos. Você talvez não... É um judeu formado em Harvard, que ele escreveu aquele livro Sapiens, que mostra a história da humanidade do passado até agora. Ele escreve Homo Deus, que é uma projeção de futuro. E mais recente da trilogia, ele escreveu um livro fantástico,
que eu recomendo a todo mundo que queira entender a transição que nós estamos vivendo hoje. Esse livro chama-se 21 lições para o século XXI. Ele é fantástico, esse livro. Leia, esse cara é muito inteligente, muito articulado. E nesse livro lá, eu pego uma página onde ele fala o seguinte, ele faz uma conclusão um pouco desesperançosa. E ele fala que as duas grandes habilidades que predominaram na humanidade, os psicólogos sabem bem disso, as habilidades físicas e as habilidades cognitivas. As físicas começou justamente uma alteração na importância dela, justamente como eu comecei aqui a live falando. Opa, deu uma baixinha de qualidade, mas acho que voltou aqui. A gente, quando entra hoje na internet, esse horário, primeiro faz uma oração para ver que não caia, né? Mas então, no feudalismo e tal, aí depois do feudalismo começou o comércio, aí começou a aparecer os teares, na verdade, começou depois... Alguém está falando, quando entrei na empresa que eu trabalho há 14 anos, o dono da empresa apresentava a cultura e valores da empresa. Passava no dia com ele e era inspirador. Fantástico! Opa, que prática maravilhosa, 14 anos atrás, né? Isso que você coloca é perfeito. A maioria hoje, eu até brinco o seguinte, você chega numa empresa que tem valores, eu digo, pega lá, eu até brinco, diz, olha, se chegar alguém com um 32, botar na cabeça e dizer, meu amigo, diga quais são os valores da empresa, o cara morre que ele não sabe. E olha, aqui para nós, pode incluir nisso o diretor, que é uma coisa que só está pendurado na parede, a gente tem que botar para baixo isso, né? Fantástico, isso é mais do que nunca hoje, onde hoje as coisas são muito rápidas, muito onde nós temos que gerir por princípio e por valores, né? Mas sim, eu estava falando do feudalismo, do Harari, né? E aí, os teares, aí vem um cavalo, até interessante o cavalo, se fala um carro tem o quê? 4.000 cavalos, 3.000 cavalos, muita gente até não sabe, é como se fosse a força que era medida, a força do cavalo, era 4.000 cavalos junto, né? A força, mas interessante a gente fala, mas muitas pessoas ainda não estão atentas a isso. Mas então o ser humano começou a ser liberado, a força, a máquina veio. E o que é que aconteceu na época? O que aconteceu, as pessoas foram para o campo do cognitivo. Né? Porque as máquinas não estavam por aí, cognitivo. O que é o cognitivo? O cognitivo é a capacidade de pensar, raciocinar, analisar e tomar decisão. Ok, o ser humano reinou aí maravilhoso. Até agora, que estamos no ápice da Revolução 4.0, que a inteligência artificial está aí violenta, rápido, e eu não falei ainda no Covid, né? Na realidade, bem antes dele já estava desempregando. Esse é o maior problema, não é problema de conjuntural da economia, é problema estrutural. Não vai ter emprego para todo mundo. Está se falando no mundo hoje muito fortemente em renda mínima. O fato do cara nascer já tem uma renda, porque não vai ter emprego para todo mundo. Essa que é a verdade. Então, o que é que aconteceu? Aí entra o Harari. Harari faz uma conclusão desesperançosa. Ele diz o seguinte, olha, não sabemos qual a terceira via que o ser humano pode desenvolver para competir com a inteligência artificial. Ele conclui dessa maneira. Na minha santa ousadia, eu sou um livre pensador, estudioso, e eu digo, eu tenho Harari, eu tenho essa terceira via, queria aqui apresentar para vocês, que está nesse artigo que eu sugeri vocês abaixarem. É a terceira via, não criei nada, não inventei, simplesmente eu estou fazendo sinapse conexão. Eu estou me referindo à habilidade amorosa. Nada mais poderoso que uma ideia cujo tempo chegou. Vitor Hugo. Chegou a hora. Meu amigo, quem não for amoroso, quem não desenvolver as habilidades amorosas, vai ter séria dificuldade no mercado. Certo? Os robôs vão assumir. Então é o ideal grego,
virtuoso, na verdade. Então, isso não é coisa mais de religião, né? E alguém, mas eu tenho dito, amar o cliente. Eu disse, esse cara é maluco, amar o cliente e tal. Eu faço uma pergunta sem preconceito. Uma pessoa amorosa não tem uma vantagem competitiva? Um atendente carinhoso, cuidadoso, né, que considera o outro, o próximo, como irmão, me responde, ele não tem um diferencial competitivo? Ele não é preferido pelo freguês? Então, o caminho é por aí, né? Então, desenvolvendo essa habilidade. Então, chegou um momento, e isso tem tudo a ver com experiência, com calor humano, com cuidado, com recebimento, com se sentir bem. Isso é experiência. Então, tem que tirar do do armário essa habilidade do ser humano de exercer. Quem a fizer vai ter diferenciais. Quem não fizer vai estar complicado. E aí, gente, entra o Covid-19. O Covid não traz nada de novo. Ele apenas está acelerando o processo que já estava aí. Ele está acelerando e de forma forte. Nós vivemos, não dá para enganar, nós estamos numa série crise, talvez a maior da humanidade, já teve várias, muito intensa. Não vamos sair rápido disso. Se alguém falar é porque está desinformado ou está de má fé. Mas vamos sair melhores e mais fortes. Mas vai ter baixas. Vai ter baixas. E aí é aquela questão, ou a gente aprende no amor ou aprende na dor, né? Então aquele empresário que não proporcionar uma experiência espetacular para ter o cliente, através dos seus colaboradores e para ele, vai ter séria dificuldade, porque o mercado está mais restrito, o dinheiro está circulando menos, a oferta vai ter um desbalanceamento entre oferta e procura, os preços vão cair, né? E mesmo assim, todos vão fazer isso. Qual o diferencial? O ser humano, né? O ser humano. E aí, baixe esse artigo. Uma cortesia minha para você. Vai gostar esse artigo que está aí na minha bio. Eu não ia dizer uma coisa, mas me cocei aqui, porque até outro dia eu disse, você vai descobrir isso lendo o artigo, mas não, eu vou falar. Na verdade, é por isso que fala sucesso de cliente, hoje está na última onda, mas isso é velho, isso é antigo, nós sempre falamos nisso e é muito mais antigo. Quem é o pai da criança do sucesso do cliente? Você sabe? Quem é que vem com essa conversa pela primeira vez? Você vai ficar admirado aí. Jesus Cristo. Exatamente, Jesus Cristo. Ele que é o mestre do sucesso do cliente. Ele falou, está lá no Filipenses. Se você quiser alguma coisa para se você quiser ser bem sucedido, quer ter sucesso, busque o interesse do seu cliente. Entende? Isso é sucesso do cliente. Isso é o suprassumo da experiência. É um vendedor não querer bater meta de qualquer maneira. Eu sempre digo, trabalhando em equipe de vendas, eu digo o seguinte, perca a venda, mas não perca o cliente. O cliente é muito mais importante do que uma única venda. Então você tem que ser um consultor do cliente. Tem que ter a principal virtude de um profissional encantador, no meu entendimento, baseado em minha experiência, não tenho receio de dizer isso, é a empatia. É a capacidade de se pôr no lugar do outro. E a gente sabe disso, gente. Não precisa frequentar nenhum MBA, doutorado, não. Até um semi-analfabeto, um analfabeto, sabe disso, a capacidade. Se é seu irmão, seu pai, seu amigo, sua amiga, sua namorado, esposa, seja quem for, alguém que você gosta muito, chega até você, você é o vendedor, qual é a sua postura? Você não procura buscar a melhor alternativa para ele? Não é aquele que dá maior comissão, é que um fabricante está lhe comissionando, é porque está ponta de estoque. Não, você esquece disso tudo e vai ver qual é o que é que ele quer, o que é que ele precisa, dá uma consultoria para ele e ele vai decidir, você vai ajudar ele a decidir, não decidir por ele. Isso é o supra-sumo
da experiência, baseado nessa máxima do grande mestre. Eu até gosto de colocar que alguém, não, o cara é religioso, nada disso, vamos acabar com esses preconceitos, essas frescuras. Né? Eu estou falando de espiritualidade, não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade que precisa ser incorporada na nossa prática. Ontem eu vi uma coisa, a gente aprende todo dia, foi meio ofuscado que os astronautas que foram agora no espaço, um voo tão importante, mas com tanta confusão que o mundo está tendo no momento, que esqueceram dos astronautas. E eu vi uma breve matéria aí, uma coisa que me chamou a atenção, até criei uma palavra para memorizar, que eu gosto muito disso, a tele. O que é que eles dividem o tempo deles lá em cima em tele. Esse nome eu estou dizendo para você não esquecer. O que é tele? Primeiro, T de trabalho. Ele faz uma parte lá trabalhando. Segundo, E de experiência, ou de exercício. Ele exercita lá em cima, o corpo físico, uma parte do dia dele. Tele. Lê, de lazer. Né? Eles estão preparados para ter lazer, sei lá, faça a sua palavra cruzada, veja alguma coisa, mas ele lá e nele para ter lazer. E o último que eu coloquei, quer dizer, esses 4 parâmetros, qual é? Espiritualidade. Olha só, meditação, oração. Não estamos falando de religião, nós estamos falando... Então, olha o astronauta, né? Ele está lá preocupado, toda a estratégia de equilíbrio mental baseado no trabalho, no exercício, no lazer e na meditação. Então, como eu falo, isso é uma estratégia, a gente tem que entender, é por isso que eu digo, amar o cliente é uma vantagem competitiva, porque às vezes na empresa tem umas frescuras, não sei o que lá, religião não mistura, não tem nada disso, o homem é um só. Eu sempre digo, eu tenho um maior orgulho de dizer o seguinte, não sou de nenhuma igreja, bebo em todas as fontes, né? Eu tenho 4 grandes mestres em minha vida, que é a base de toda a minha obra, não é gestores, né? Que são, quais são? O Sócrates, que é o mestre da razão, grande gênio que passou, Confúcio, que é o mestre da moral, da ética, o terceiro, Buda, que é o mestre da mente, genial, e fechando o quarteto, que eu sou fã, o mestre maior, Jesus, que é o mestre do amor. Rapaz, esses 4 caras são fantásticos. Todos os livros eu cito eles, eu falo deles, toda a minha base, eu tenho uma teoria original, graças a Deus, muito forte, e a minha inspiração são nesses caras, né? É adaptar isso dentro de uma teoria pragmática. Eu faço isso há 30 anos, graças a Deus, com um excelente resultado, e agora a gente vê que, como Vitor Hugo, chegou o momento. Chegou o momento dessa prática, né? Nós não vamos mais tolerar como clientes, como consumidores, pessoas mal-humoradas, zangadas. Nós não queremos só circo, nós não queremos apenas produto, nós queremos uma experiência, queremos ser cuidados nas mais diversas áreas da vida. Certo, pessoal? Então, isso, no fundo, é sucesso do cliente, não é verdade? Então, o que eu queria passar para vocês hoje era isso, né? Essa trajetória lá desde a origem, o que é que significa sucesso, na minha percepção, o que é sucesso, como chegar ao sucesso, a importância do ser humano, não é verdade? Chamando a atenção que, seu empresário, acorda, você não vende mais commodity, o e-commerce está aí, você precisa criar uma experiência espetacular, precisa encantar teu cliente interno, você precisa capacitar esse pessoal, você precisa desenvolver a virtude da amorosidade, que hoje faz parte de uma estratégia para ser bem-sucedido. Enfim, você precisa ser encantador, sua empresa precisa ser encantadora de cliente. Então, nós estamos aqui há 43 minutos, legal, nunca é bom a gente ter uma pressão. Eu estou aberto aqui, alguém botou, parabéns Sérgio, ter Jesus como líder faz de você
um profissional nota 1000. Amém. É um grande mestre, né? Não tenha dúvida. É como eu falei, eu me inspiro no Buda, em todos, mas Jesus é fantástico. É um cara realmente, é um CEO extraordinário. E olha que a coisa curiosa, ele pegou 11 caras que rudes, não tinham habilidade nenhuma, não tinha rede social, não tinha marketing, não tinha zorra nenhuma, e o conteúdo dele propaga pelo mundo cada vez mais, na verdade. Olha que cara fantástico, que magia o sujeito tinha, né? A força da verdade, né? Que realmente, independente de marketing, de forçada de barra, ela prevalece, mas sem dúvida, sem dúvida. E hoje isso está permeando as empresas, não tem como não, né? Muito bem, gente, eu estaria aqui à disposição de vocês para alguma colocação complementar, mas a nível de comunicação que eu tinha é baseado nisso. Eu estava falando, tenham todos os seus livros, recomendo para todos, livro fácil e objetivo para ler. Ô Vanessa, minha amiga paulista, uma grande referência de atendimento a cliente. Prazer você estar aqui, Vanessa. Né? Vanessa, você está até adiantando uma coisa, toda live minha eu tenho uma oferta que eu preparo. Né? Você parece até que a gente combinou, tenho todos os seus livros, recomendo para todos. Livro fácil e objetivo para ler. Legal. Olha, meu presente hoje é um pacote, é um combo de todos os livros juntos, né? Que você pode comprar na bio aí agora, comprar o combo, recebe pelo Hotmart, você recebe no teu e-mail agora os 10 livros virtuais por 20% do valor de todos eles, ou seja, por 47 você compra toda a coleção que custa mais de 300. Durante 24 horas apenas está aí à disposição esse livro que Vanessa colocou. Todos eles. Parabéns, Sérgio, já te acompanho e faz tempo. Muitas empresas ainda não têm essa visão do cliente. Uma empresa visionária, sim, não tenha dúvida, Melô. Não tenha dúvida. Mas eu costumo dizer que nós estamos vivendo em um momento muito acelerado de seleção das espécies, corporativas também, de CPF. Eu acredito que para melhorar a experiência do cliente, live maravilhosa, parabéns, Drica. E eu acredito, já fiz algumas palestras sobre qualidade do atendimento, a grande parte de referência foram seus livros. Legal, legal. Campinas, legal, fico feliz com isso. Baixa o e-book, você vai gostar. A respeito até do Covid, quando eu estou falando, nós vivemos uma seleção natural da espécie, eu tenho uma tese que diz o seguinte, dentro de alguns anos, talvez 5, 10 ou até menos, a humanidade pode olhar para o Covid e dizer que foi uma das melhores coisas que tem acontecido, né? Com respeito quem está perdendo entes queridos, mas na realidade ele tem forçado, é um freio de arrumação, que tem forçado a gente pensar e repensar valores, na verdade, repensar a prática. Eu tenho uma esperança extraordinária e tenho uma convicção que o mundo vai sair muito melhor. Eu não tenho dúvida, né? É justamente nesse caos que a gente é forçado a aprender. Mas aquela história, eu aprendo no amor, eu aprendo na dor, né? Que a gente tenha, os empresários tenham a visão de não aguardar dor para aprender. Parabéns, Sérgio, realmente me leva a refletir profundamente, bora ser extraordinário. Aline, Aline, muito obrigado, Aline, certo? Também tenho esperança, Vanessa, é isso mesmo, a gente faz essa esperança. Eu estou muito, eu mesmo confesso a vocês, eu estava dizendo hoje, eu estava fazendo uma entrevista com o Raul Candeloro lá dos Estados Unidos, que ele vai botar no grupo master dele, ele me convidou, e estava justamente conversando essa questão dessa grande mudança que está ocorrendo em vendas, nessa conscientização, ele também está perfeitamente aliado com essa visão.
Reinaldo, a sua comunicação é fácil, humorada e de entendimentos práticos. Muito obrigado. Ô Reinaldo, qualquer dia desse eu vou fazer uma live e me pensou sobre a minha história. Quando eu era adolescente, você disse, sua comunicação é fácil. Você acredita que eu era gago? Lá pelos 17 anos eu tinha uma dificuldade de fala incrível, mas graças a Deus eu superei, tanto é que eu já dei mais de quase 2.000 palestras por aí e graças a Deus a gente aprendeu a se comunicar. Muito obrigado por sua observação. Me lembrei disso aqui agora, né? Isso é um sinal que toda e qualquer pessoa pode se superar, né? Pois é, quando adolescente eu era gago, hoje sou um palestrante, né? Muito legal isso aí. Mas muito bem, gente. Então, eu vou ficar por aqui, estou à disposição de vocês, né? Eu estava falando, por exemplo, com o Raul, até que esqueci, desviei. O processo de mudança intensa, eu estava falando com ele hoje uma coisa interessante que possivelmente vocês se identifiquem. Eu aprendi nesses últimos 60 dias mais do que nos últimos 6 anos. Eu me reinventei também. Hoje, todos os meus produtos estão remotos, né? Eu antes não tinha nem 5%. Botei todos os livros, palestras, cursos, mentoria, 100%. Foi fácil? Não. Muito suor, muita ralação. Mas graças a Deus, hoje, tudo que eu fazia presencial, eu faço hoje do meu escritório, do meu home office, né? Então, é isso aí que a gente tem que tocar de acordo com a música, raça, né? E tudo é possível na vida, nem tudo é ruim, né? Então, isso é muito importante, né? Eu fico muito feliz com isso, apesar da dificuldade que todos nós estamos vendo essa situação do Brasil, mas tem lados muito bons que dá a gente uma tremenda esperança, né? Sérgio, passa a sua oração de clientes para meus clientes. Legal, Vanessa. Tem um livro. Deixa-me ver aqui qual é o livro. Esse aqui, olha. Espera aí. A arte de cuidar do cliente. Essa oração do cliente. Você vai me dar uma oportunidade, muito obrigado, de ler essa oração para encerrar. Ela está, esse livro como um todo, está no pacote aí, viu? Se você quiser, aproveita, fala para alguém, todos os 10 livros, apenas por 47, só 24 horas, porque, deixa eu olhar aqui rapidamente, ABCDOP, oração do cliente, deixe-me ver, aqui, opa, não é aqui não, desculpe, está em outro livro. Me perdoa, agora a gente... Não está como verbete e oração, mas me perdoe. Depois, eu agora me passei, porque eu não sei em que verbete está, mas eu tinha quase certeza que está aqui. Mas tudo bem, não vamos perder tempo não. Obrigado, Vanessa, aí a oração é maravilhosa. Legal. Drica, você diz, esse livro, ele pode ser adquirido isolado, né? Não sei, acho que manda um direto para a gente, deve estar alguma coisa a nível de R$ 24, né? Digital você recebe, mas presta atenção, por 47 você compra ele e mais 9, inclusive todos junto, o best-seller Não Acredito, o livro Cliente Eu Não Vivo Sem Você, né? O livro Princípios, todos os livros da escola. Imagine, é realmente uma coisa, eu gosto de fazer isso, né, para girar a roda e dar a nossa contribuição nesse sentido, que estão atentas e estão preocupados com um tema como esse, chamado experiência do cliente, tá certo? Muito bem, gente, daqui a 6 minutos o Instagram vai puxar o nosso tapete, eu já prometi. Descida de pouso suave, né, para não dar oportunidade. Gente, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Estou à disposição de vocês, tá? Qualquer coisa através do direct,
no Instagram, Sérgio Almeida Clientologia, ou meu telefone pessoal WhatsApp é 999-817045. Qualquer coisa, às vezes eu não sou tão rápido na resposta, em função de várias atividades, mas pode ter certeza que eu vou te responder sempre, tá? Muito obrigado a vocês, até uma próxima oportunidade, viu? Fique com Deus e vamos juntos elevar o padrão do mundo. É uma responsabilidade nossa. Obrigado, gente. Fica com Deus.